Bom dia, crianças! Como vocês estão? Como foi o final de semana? Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, e nós temos aula de português e história. Em língua portuguesa, hoje nós vamos falar sobre o que são substantivos. Você vai abrir o seu livro aí na página 84 e acompanhar a leitura dessa atividade junto com a prova. Substantivo. O texto que você vai ler apresenta curiosidades sobre as lontras e os gatos. Note que estão faltando algumas palavras nele. Vamos lá? Habilidoso pescador. Diga depressa. O que as lontras e os gatos têm em comum? Para começar, o fato deles serem mamíferos. Depois, o cardápio. Ambos adoram peixes. Mas existe um ponto em que esses dois animais jamais chegarão a um acordo. Você tem 3 segundos para descobrir. 1, 2 e... Tempo esgotado. Acertou quem respondeu? Água. Enquanto Observem que esses quadrinhos estão em branco. A gente vai entender o motivo deles estarem em branco mais na frente, tá bom? Enquanto o faz qualquer negócio para escapar de um banho, a adora nadar. Além do mais, ela aproveita os mergulhos para capturar seu almoço, com muita perícia. Normalmente, os são o prato principal, mas a lontra também costuma se servir de e até de... Temos aí alguns quadrinhos em branco. Vamos entender agora? Leia as palavras do quadro abaixo, depois releia o texto e escolha a coluna que tem as palavras para completá-lo de forma correta. Apenas uma das colunas dessa tabela pode completar corretamente o texto. Vamos lá. Coluna 1, nós temos aí: habitam, comer, cantou, havia e desapareceu. Você vai voltar relendo o texto e colocando essas palavras na ordem em cada um dos quadrinhos e ver se o texto tem sentido com essas palavras. Coluna 2. Ameaçado, azul, habilidoso, esquisito e grande. Você vai reler o texto colocando essas palavras nos quadrinhos. E na coluna 3 nós temos gato, lontra, peixe, caranguejos e insetos. Releia o texto e tente encaixar essas 3 colunas. A coluna que melhor encaixar é a coluna correta, ok? Segunda questão. Releia o texto habilidoso pescador, mas sem as palavras que você escolheu. Essas palavras fazem falta no texto? As palavras que você escolheu para completar o texto, elas fazem falta no texto? Você vai explicar aí na questão 2. Questão 3. Assinale com um X o quadrinho da coluna que explica o que são as palavras que você usou para completar o texto. Letra A. As palavras da coluna que escolhi indicam coisas que fazemos e por isso são ações? Letra B. As palavras da coluna que eu escolhi nomeiam seres? Ou letra C. As palavras da coluna que eu escolhi indicam como são os animais e por isso são características. E aí, a coluna que você escolheu corresponde à explicação A, B ou C? Você vai marcar um X aí. Quarta questão. Leia o título do poema que o gato malhado escreveu para a andorinha sem ar. Soneto do amor impossível. Letra A. Qual é o nome do sentimento impossível que o gato malhado tinha pela andorinha? Qual é aí nesse título o sentimento impossível que ele sentia pela andorinha? Letra B. Qual é o nome desse tipo de poema que o gato escreveu? Tá aí também no título. Qual é o nome do tipo de poema que ele escreveu? Você vai escrever aí. Agora vamos para a explicação. Depois que você terminar essa atividade, nós vamos entender o que são substantivos. A palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, sentimentos, entre outras coisas, é chamada substantivo. Exemplo, a lontra adora nadar. Lontra está nomeando um animal. Como um gato pode sentir amor por andorinha,
Gato está nomeando o animal. Amor está nomeando um sentimento. E andorinha está nomeando um animal. Os substantivos lontra, gato, andorinha dão nome a animais. O substantivo amor dá nome a sentimento. E soneto é o nome de um tipo de poema. Ou seja, substantivo é aquilo que nomeia pessoas, animais, lugares, sentimentos e entre outras coisas. Os substantivos, eles são classificados inicialmente em substantivos próprios e substantivos comuns. Vamos entender o que são. Quando eu falo para você que você é uma criança, eu estou usando um substantivo comum. Eu não estou me referindo a uma criança específica, eu estou me referindo à criança. Eu estou nomeando um ser, criança. Mas quando eu falo a criança João, quando eu utilizo o nome João, esse já passa a ser um substantivo próprio, porque eu não estou falando de qualquer criança. Eu estou falando de uma criança específica. Eu estou falando do João. Então, substantivos comuns, ele nomeia várias coisas ao mesmo tempo. Se eu falo mesa, eu estou falando de várias mesas. Se eu falo a mesa preta, eu estou nomeando uma mesa específica. Eu estou falando de uma mesa específica. Então, substantivos comuns nomeia várias coisas. Substantivo próprio, ele nomeia pessoas, nomeia cidades, nomeia estados, países. É tanto que os substantivos próprios, eles devem ser escritos com letra maiúscula, ok? Mas essa questão de substantivo próprio e comum, a gente vai estar aprendendo mais na frente, certo? Hoje, a intenção é vocês entenderem o que é substantivo. Substantivo é tudo aquilo que nomeia um ser, é o que dá nome às coisas. É o porquê que mesa chama mesa, o porquê que gato chama gato, que cachorro chama cachorro. São coisas, substantivo nomeia as coisas, qualquer tipo de coisa, ok? Seja pessoa, seja animal, seja lugar ou sentimento, tá certo? Respondam essa atividade aí na página 84 e 85 de português. Em seguida, a gente vai abrir o nosso livro de história para falar sobre migrações, trabalhadores livres, lá na página 46. Vamos acompanhar a leitura junto com a Pro? Migrações, trabalhadores livres. Você sabe dizer o que aconteceu depois que o trabalho escravo foi extinto no Brasil em 1888? Quando os escravos receberam a abolição, o que aconteceu no nosso país? Vamos entender? Em 1888, o trabalho escravo foi abolido, ou seja, ele se tornou extinto, foi anulado, por lei. Seu fim chegou depois de um longo processo de luta que contou com a participação de escravizados e de parte da sociedade. Assim, a entrada de imigrantes estrangeiros no Brasil passou a ser importante para as lavouras de café, onde muitos escravos trabalhavam. Ou seja, onde antes os escravos que foram trazidos da África eram obrigados a trabalhar, agora que eles estavam livres, entre aspas, que a gente já conversou um pouco sobre como era essa liberdade, as fazendas precisavam de pessoas para trabalharem. Então, o que aconteceu? Começaram a aparecer imigrantes estrangeiros. O que é imigrantes estrangeiros? São pessoas vindas de outros países. Pessoas vinham de outros países para trabalhar nessas fazendas. Trabalhar não da maneira que os escravos trabalhavam. Elas agora iam trabalhar de maneira remunerada, ou seja, recebendo para trabalhar. Esses imigrantes, eles eram trabalhadores pobres que chegavam ao Brasil em busca de um pedaço de terra e de uma nova vida com a família. Nesse período, vieram para o Brasil italianos, portugueses, alemães, espanhóis e, mais tarde, japoneses. Eles enfrentaram muitas dificuldades, pois eles precisaram se adaptar ao clima do país e aos costumes dos brasileiros. Para vários deles, também foi necessário aprender a língua portuguesa. Os imigrantes, eles trouxeram com eles os novos costumes, hábitos e tradições,
que ao longo do tempo passaram a fazer parte da cultura brasileira. Lembra que em uma aula a gente conversou que a cultura brasileira ela é formada por uma mistura de culturas vindas de vários países? Então, foram justamente esses imigrantes vindos de vários lugares que foram responsáveis por essas misturas de tradições. Entre eles está a prática de algumas artes marciais, uma influência dos imigrantes orientais, como os japoneses, que é o caso do judô, karatê, e dos chineses, que é o caso do kung fu. Nessa primeira imagem aí, nós temos agricultores em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul, em 2013. O cultivo das hortaliças no Brasil era bastante comum entre os primeiros imigrantes japoneses e ainda hoje é praticado por alguns familiares descendentes deles. Migração interna. O Brasil possui um grande território, por isso é natural que parte da população de uma região do país saia para viver em outra. Ou seja, migração interna é quando a gente muda de um estado para o outro, muda dentro do próprio país. Não são pessoas vindas de outro país. São pessoas que mudam de lugar dentro do próprio país, vão de um estado para outro. Muitos migrantes partem de uma cidade onde nascem em busca de novas oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Outros saem de onde vivem devido a secas, enchentes e queimadas. Em outra aula a gente já conversou também sobre essa questão. Lembra que a Pro já perguntou a vocês se vocês conheciam avós, bisavós de vocês que tinham vindo de outro estado, que moravam em outro estado e vieram procurar uma melhora de vida aqui na Bahia? Então, é justamente os migrantes, eles saíam do seu estado, da sua cidade natal, para procurar uma vida melhor, para procurar um trabalho em outros estados e acabavam ficando e construindo suas famílias aqui. Foi o que aconteceu em 1877, novamente entre 1888 e 1889, quando um grande número de pessoas migrou para o norte e sudeste do Brasil, fugindo de um rigoroso período de seca no Ceará, que fica na região nordeste do país, aqui justamente na região onde nós vivemos. Esses cearenses eles foram para a Amazônia em busca de trabalho e melhores condições de vida. Foram eles, os trabalhadores nordestinos, que tornaram possível a extração do látex e do cacau na Amazônia, o que acabou gerando muita riqueza e prosperidade à região norte do Brasil. Conheça a seguir o processo de produção da borracha a partir do látex. A extração do látex na seringueira. Seringueira é o nome da árvore que é extraída o látex, tá bom? A casca da seringueira, a árvore nativa da Amazônia, é cortada para extrair sua seiva. Uma seringueira produz de 40 a 60 gramas de seiva por dia. Essa foto é uma foto de 2015, uma pessoa fazendo a extração do látex em Chapuri, no Acre. Vejam aí que ele faz vários cortes no tronco da árvore e coloca um potinho lá embaixo para ir aparando essa seiva que vai escorrendo. A transformação do látex. Já na indústria, a seiva é processada e por meio de um processo chamado vulcanização, o látex ganha elasticidade e resistência. Essa foto é de 2015 em uma indústria de luvas cirúrgicas em Selangor, na Malásia. Ou seja, essa seiva da árvore seringueira, ela é o que é usado para produzir luvas, pneus, brinquedos, uma diversidade de coisas feitas de borracha. E aí, da indústria para o comércio, o látex vulcanizado, que agora já fica chamado de borracha, ele é utilizado na fabricação de mais de 300 produtos, como luvas, brinquedos, pneus e etc. Aí nós vamos passar lá para a página 48 para responder a atividade. Leia a tabela com a ajuda do professor. Principais grupos de imigrantes vindos para o Brasil entre 1887 e 1930. Nacionalidade: italianos. 1.341.649 foi a quantidade de pessoas, de imigrantes italianos que vieram para o Brasil. Nacionalidade portuguesa: 1.097.809. Nacionalidade espanhola: 560.539. Nacionalidade japonesa: 100.653.
Ao total, foram 3.100.650 imigrantes que vieram para o Brasil entre 1887 e 1930. Letra A. De acordo com a tabela, qual grupo de imigrantes chegou ao Brasil em maior número? Qual desses aí veio em quantidade maior? Você vai observar aí as quantidades na tabela e escrever aqui na letra A o qual que veio em quantidade maior. Letra B. Qual grupo chegou em número menor? Letra C. Que tipo de contribuição os imigrantes trouxeram para o Brasil? Revisando o que a gente já conversou. O que eles trouxeram de contribuição para o Brasil? Você vai estar citando aí os detalhes da cultura. Você pode estar citando culinária, dança, arte. Pode estar voltando o capítulo para estar revisando essa questão, tá bom? Segundo, qual árvore é responsável pela produção do látex? A Pro acabou de falar. Terceira questão. Complete o texto corretamente utilizando os termos a seguir. Nós temos aí migrar, seca, imigrantes nordestinos, do látex e do cacau. Você vai ler esse texto e vai completar essas lacunas com essas palavras. Vamos lá? No passado, muitas pessoas tiveram que... Aí você vai completar essa primeira lacuna. De suas cidades, não por vontade própria, mas porque foram impelidos pela... Completa a outra lacuna. Que atingiu fortemente parte do Ceará. Em razão disso, esses o quê? Acabaram sendo mão de obra importante na extração do quê? Que estava em alta na região da Amazônia. Você vai colocar essas palavras completando corretamente essas lacunas do texto, tá bom? Essa atividade de história fica da página 46 a 48. Você vai fazer a leitura da página 46 e 47 e responder a atividade da página 48, certo? Atividade de português no livro, página 84 e 85, e atividade de história também no livro, da página 46 até a página 48. Respondam, tirem uma foto nítida para que a Pro consiga ler e enviem lá no meu privado. Como sempre, vocês têm até às 19h30 para estarem me enviando as atividades, ok? Um beijo bem grande para vocês, um abraço, estou aguardando a atividade de todos. Tchau, tchau!